Boa noite a todos. Vou passar aqui os recados da casa. Nós solicitamos aqueles que quiserem, que puderem ajudar, psicólogos que possam dispor de algumas horas da semana para atender as pessoas das famílias carentes cadastradas no Lar Irmã Dirce. Para quem não sabe, o Lar Irmã Dirce é o braço social aqui do centro. Lá na frente tem o telefone de contato para quem quiser conhecer como que funciona o Lar Irmã Dirce, os trabalhos que são exercidos lá, é só entrar em contato e marcar um horário, tá? E os psicólogos que quiserem colaborar podem procurar a Edna aqui mesmo no centro, às terças e quintas, às 14 horas, ou então às terças e sextas, às 19 horas. Também falar aqui sobre as campanhas. Campanha do alimento, onde nós solicitamos alimentos não perecíveis para que possam compor as cestas básicas que também são distribuídas para essas famílias carentes. E a campanha da fralda descartável infantil, onde nós solicitamos as fraldas no tamanho PMG. Essas fraldas são destinadas ao projeto Mamãe e Bebê, que é um projeto que atende as grávidas, também cadastradas lá no lar, e no primeiro mês de vida do bebê elas recebem um enxoval completo e essas fraldas são para compor esse enxoval. Solicitar também que todos fiquem de máscara, a máscara cobrindo nariz e boca. Eu tirei a máscara, mas nós temos uma proteção de acrílico aqui, tá? Então, que todos fiquem, ao adentrarem o centro, sempre com a máscara na posição correta. E também um convite da evangelização. A evangelização ela continua, porém agora ela acontece através das videoaulas e atividades, então são todos os sábados, às 9h30, ou seja, o mesmo horário em que ela acontecia aqui no centro, através das redes sociais aqui do centro, no Facebook, Instagram e também no YouTube. Então, vamos nesse momento. Aqueles que se sentirem confortáveis podem fechar os olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre irmão, e vamos agradecer pela oportunidade na jornada evolutiva, pela oportunidade de termos mais um dia para colocarmos em prática a parte que nos cabe. Que saibamos aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas, tendo como base sempre o ensinamento de Santo Agostinho, aonde devemos ser a cada dia um pouco melhor do que fomos no dia anterior. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros nem em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que sempre seja feita a sua vontade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o valor da prece. E eu comecei fazendo a oração universal, que é o Pai Nosso. Mas quando nós nos colocamos em prece, será que realmente nós prestamos atenção e sentimos aquilo que nós estamos pensando ou então falando? Muitas vezes, a gente acha que a prece precisa ser algo muito elaborado. E, na verdade, quanto mais simples, mas que mais nos conecte com o plano superior, mais válida essa prece. Então, não precisam ser, por exemplo, nós temos aqui no Evangelho, o capítulo 28, que é uma série de sugestões de preces para diversas situações do nosso dia a dia, da nossa vida.
Mas não quer dizer que nós precisemos usar as mesmas palavras e fazer exatamente da forma que aqui está. O seu Hélio, que muitos devem ter conhecido, ele sempre dizia que a prece ela precisa ter 3 S's. Ela precisa ser simples, sucinta e sincera. E é justamente dessa forma que nós conseguimos nos conectar. E existem alguns objetivos, vamos dizer assim, para que nós nos coloquemos em prece. Eu vou ler aqui um trecho do capítulo 27, o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos e pelos outros, pelos vivos e pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles que nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então, não quer dizer que nós não possamos fazer preces para outros. De repente, vou fazer uma prece para o meu mentor espiritual, mas qualquer prece, ela tem como resultado aquilo que está nos desígnios de Deus. E o que quer dizer isso? Então, não importa se a gente fizer prece ou não, tudo aquilo que já foi estabelecido é exatamente dessa forma que vai acontecer. Nós não podemos esquecer que todos nós fomos dotados do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele vai sempre nos levar para 2 caminhos. Ora, para o bom caminho, de acordo com as nossas boas atitudes, nosso bom pensamento, de acordo com o esforço que nós fazemos para nos tornarmos melhores, ou pode também nos levar para o mau caminho, quando nós nos afinizamos e escolhemos aquela história da porta estreita e da porta larga. Então, quando nós escolhemos o caminho, entre aspas, mais fácil, faz com que, muitas vezes, nós façamos escolhas erradas. E aí nós optamos pelo mau caminho através do nosso livre-arbítrio. Isso não quer dizer que nós iremos sempre seguir por esse caminho. No momento onde nós tomamos consciência da nossa situação, tomamos consciência de onde nós estamos, nós podemos retornar ao bom caminho. E a prece, ela é um poderoso instrumento para isso. Então, ainda que sejam de acordo com os desígnios de Deus, e os desígnios de Deus, ele sempre vai concorrer para aquilo que é o melhor para nós, nós podemos continuar naquele caminho que já estava traçado, passando por todas as provas e expiações que nós precisamos passar, da forma como foi estabelecido no nosso plano reencarnatório, ou nós podemos passar de uma forma mais amena. Mas para que a gente passe de uma forma mais amena, tudo é de acordo com o nosso merecimento. Ou seja, nós fizemos por onde, podemos colocar assim, que ganhamos uns pontos positivos, e aí nós conseguimos passar de uma outra forma. Ou então, nós conseguimos adquirir resignação suficiente para entender que, ainda que os momentos sejam momentos extremamente difíceis, todos os momentos que nós vivemos, eles têm um aprendizado que fará com que a gente consiga superar os nossos desafios. Porque nenhum de nós
estivemos ou estamos encarnados simplesmente a passeio. Nós encarnamos para que a gente possa evoluir. O objetivo das nossas encarnações é a evolução. E a evolução, ela se dá através do nosso trabalho. Ninguém consegue evoluir pelo outro. Nós podemos, como foi lido aqui no Evangelho, fazer prece para outros encarnados e desencarnados? Podemos. Mas essa prece vai fazer com que ele consiga passar pelo seu plano reencarnatório, pulando etapas? De forma alguma. A prece, ela vai fazer com que fortaleça a sua vontade, a sua determinação, isso se ele se colocar para receber. Então, se eu quero fazer uma prece, intenção de alguém, e aquela pessoa não se coloca à disposição para receber, a minha prece foi perdida? Nenhuma boa intenção é perdida. Se naquele momento não é possível direcionar diretamente para aquele espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, essas boas intenções, esses bons fluidos, eles são direcionados aos locais onde se faz necessário, e ali estão espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, prontos a receber esse amparo. E no momento propício, aquele que era o objeto da nossa intenção, ele vai também receber, seja essa prece diretamente proferida por nós ou por outro. Mas o que mais importa, quando nós nos colocamos em prece, é o nosso pensamento, é a nossa intenção. Então, a minha prece, ela pode ser um bate-papo bem casual, com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, com Maria, seja com quem eu queira ter essa conversa. Mas que ela seja carregada de bons pensamentos, de boa intenção, e o mais importante, lá no começo, ele é dito o seguinte, que a prece nós podemos fazer para pedir, para agradecer ou para louvar. E as três formas são válidas. O que não é válido é, de repente, nós estamos fazendo a prece e intenção de alguém, mas lá no fundo, o que nós estamos esperando é que a gente receba algo em troca dessa nossa boa intenção. Ou então, não vou esquecer de agradecer aquilo que eu recebi, porque aí eu fico na conta positiva de Deus, e quando eu pedir, eu já tenho ali o pontinho positivo. Então, a prece verdadeira, ela é desprovida de qualquer interesse próprio. Ainda que a gente peça por nós mesmos. A gente tem que lembrar que vai acontecer aquilo que for melhor para nós. E muitas vezes nós nos colocamos, quando não sempre, na condição de que o melhor acontecer é aquilo que nós queremos. Porque a nossa visão, ela é limitada. A nossa visão, ela se prende a essa única encarnação, quando não aquele único momento. Quantas vezes nós passamos por alguma situação e que muitas vezes nós pedimos para que fosse retirada aquela situação porque achávamos que não daríamos conta e demos. E dali veio um grande aprendizado e dali veio um fortalecimento para que a gente continuasse a nossa jornada, para que a gente superasse desafios que nós encontramos um tanto mais à frente. Mas no momento em que nós não recebemos aquilo que nós queríamos, da forma como nós queríamos, muitas vezes nós nos revoltamos. Muitas vezes nós proferimos aquelas clássicas frases do o porquê que para o outro é tudo tão mais fácil do que para mim. Parece que Deus me esqueceu aqui.
Nossa, o que eu devo ter feito em outras vidas para merecer tanto castigo nessa? Primeiro, não existe castigo. O que existe é consequência dos nossos atos passados. E para que a gente possa trabalhar esses nossos atos passados, é só depois que nós adquirimos a consciência. E quando nós adquirimos a consciência do nosso erro, muitas vezes no plano espiritual, nós imploramos para ter aquela oportunidade. E aí, quando a oportunidade chega aqui, nós temos esquecimento do passado por uma bênção divina, e aí a gente acha que não, que é um castigo, que a gente não merece aquilo que a gente está passando. E a resignação, ela começa a partir daí. Eu tenho que me resignar e entender que eu só estou passando por essa situação porque foi eu mesma que me coloquei nela. E aí eu estou tendo a oportunidade de trabalhar essa situação, porque todos nós temos um objetivo. Aqui na Terra, o nosso objetivo é chegarmos na evolução de Jesus. E é somente através desse trabalho de nos lapidar é que nós conseguiremos atingir a evolução de Jesus. Não tem outra forma. Jesus também não foi criado da forma como nós o conhecemos, de tantos ensinamentos passados através dos seus exemplos. Ele foi criado como todos nós. Assim como todo espírito é criado. Alguns conseguem evoluir mais depressa que outros. Mais uma vez, através das escolhas que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio. Mas todos nós teremos quantas oportunidades forem necessárias. Então, nós devemos nos colocar em prece para pedir também que a gente consiga entender todas as oportunidades que chegam até nós pela intuição que nos é passada pelos espíritos que nos assistem. Só que muitas vezes nós damos espaço para aqueles outros que também querem nos influenciar, mas nos levar para um mau caminho. E por que isso? Não porque somos vítimas, mas porque os nossos pensamentos e as nossas atitudes afinizam com esses espíritos. Então, fica muito mais fácil seguirmos as suas recomendações. Mas, ainda que a gente siga as recomendações desses espíritos, a responsabilidade continua sendo nossa. Porque é mais ou menos assim, eles estão batendo a porta da nossa casa mental. Quem abre e fala, entre e fica à vontade, somos nós. A prece, ela sempre vai ser um refúgio nos momentos que nós nos sentimos fracos, que nós nos sentimos pequenos, que nós precisamos de auxílio, que nós conseguimos enxergar aquilo que nós alcançamos, aquilo que veio em nosso benefício, o bem que nós queremos desejar para o outro, ou seja, em todos os momentos, a prece, ela pode estar presente. O que vale vai ser sempre a forma como nós nos colocamos em prece. Então, nós podemos utilizá-la em todos os momentos, em nosso benefício ou em benefício do outro. Mas temos que sempre lembrar a seguinte coisa: vamos sempre agradecer e pedir a Deus que, quando a nossa vontade não coincidir com a vontade de Deus, que prevaleça a dele. Porque temos que ter a certeza que a vontade de Deus sempre virá para o nosso melhor. Que possamos retornar aos nossos lares
com os bons fluidos que aqui se encontram, dividindo com todos aqueles que se encontram necessitados, aonde cada um possa receber de acordo com a vontade de Deus, com o seu amor e segundo a sua necessidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.